Deus abençoe a sua vida, a sua família. Quero compartilhar com você uma mensagem que vai abençoar muito o seu coração. Todos nós sabemos da ressurreição de Lázaro, onde Jesus foi lá e ressuscitou ele, que Maria e Marta até mesmo pensou assim: nossa, meu Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Enfim, Jesus foi até lá, no local onde o morto estava. Eu queria que você acompanhasse comigo um detalhe mais importante do que essa própria ressurreição. Veja, João capítulo de número 11, e o versículo de número 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, veja a oração de Jesus: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha, essa aqui é uma oração que Jesus faz até o Pai, antes dele ressuscitar Lázaro. Ele disse assim: Pai, muito obrigado, graças eu te dou, mas eu estou fazendo essa oração aqui por causa da multidão, porque eu sei que sempre o Senhor me ouves. Mas eu estou falando isso aqui para que as pessoas acreditem que o Senhor me enviou, para que as pessoas acreditem que eu sou o Salvador e não há outro além de mim. Em outras palavras, porque as pessoas procuravam muito Jesus? É para multiplicar os pães, é para expulsar o que estava ali possesso de espírito, era vários motivos que eles buscavam Jesus. Mas o que Jesus queria saber é que quem realmente creu na pregação dele e aceitou ele como o único salvador da sua vida. Muitas pessoas hoje têm ido nas igrejas, buscado o favor de Deus. Mas não é errado buscar o favor de Deus. Mas será que a fé que ela tenha é somente para isso? Para receber algum benefício da parte de Jesus? Ou elas têm se entregado de maneira integral, absoluta? Elas têm se entregado de forma totalmente dependente de Jesus? Elas aceitaram Jesus como Salvador das suas vidas? Então eu queria que você entendesse uma coisa: essa oração de Jesus foi só por causa da multidão, só por causa disso. Ele falou bem assim: olha, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Olha só, o problema é a multidão. O problema na nossa vida, na sua vida, é a multidão. Você sabe por quê? Vamos trazer agora detalhes, o que se refere à multidão. Essa multidão aqui, algumas pessoas diziam assim: nossa, mas ele era amigo de Lázaro. E outros diziam assim: ah, mas se ele fosse amigo de Lázaro, por que ele deixou Lázaro morrer? Porque então a multidão, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, um dizia uma outra coisa, outro dizia. Então a multidão ficava ali falando coisas. Você sabia que na tua vida o problema é a multidão que está ao seu redor? Uma hora uma pessoa fala uma coisa para você, outra hora outro fala outra. Quantas pessoas que vivem indecisa? Uma hora ele fala assim: não, você deve casar. Outro fala: não, você não deve casar. Outro fala: não, você deve largar esse emprego. Outro fala: não, você não pode abandonar. E assim por diante. Você quer tomar uma decisão, mas a multidão não deixa. Eu queria que você entendesse uma coisa muito importante nessa manhã. Você vai ouvir aqui dentro dessa palavra. Fique até o final. A gente já está terminando. Olha, existe um segredo para você não ouvir a multidão. Eu vou te mostrar ele aqui dentro da palavra. Versículo de número 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Talvez na tua Bíblia está assim: tendo dito isto, gritou em alta voz. Esse clamou é o mesmo que gritou. Diz assim, ó. Ele falou: Lázaro. Ele está falando isso aqui com um cara que já havia morto, já estava com mais de 3 dias ali. Ele disse assim: Lázaro. Aí ele aumentou o tom da voz e disse assim: vem para fora. Ele gritou, o seu tom aumentou, o seu tom de voz. Ele gritou. Esse grito de Jesus ali foi preciso,
para calar a multidão que estava ali naquele mimimi, como diz o ditado. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, mas se ele é filho de Deus, por que ele deixou Lázaro morrer? Mas quando todo mundo escutou o grito de Jesus, todo mundo parou para ouvir o grito dele. E quando ele gritou, ele disse assim: Lázaro, sai para fora. Você sabia o que significa o grito de Jesus? Quando ele gritou, a Bíblia diz que o morto saiu envoltos em lenço, saiu daquela catatumba ali. Você sabia o que significa o grito de Jesus hoje? É a palavra de Deus, que tem que zoar mais forte no teu ouvido do que o barulho da multidão. Mais uma vez, o grito de Jesus é a palavra, o verdadeiro, genuíno evangelho. Esse aqui, ele tem que soar mais forte nos seus ouvidos do que o barulho da multidão. Será que você tem ficado mais ou menos no meio, no muro ali? A mesma hora você ouve Jesus, mas a mesma hora você ouve a multidão que está ao teu lado. Um diz uma coisa, outra hora... Eu conheço pessoas que ele não sabe aonde congrega. Uma hora ele vai numa igreja, não é errado, estou dizendo que é errado, mas ele vai em uma, vai em outra, ele ouve uma coisa no canto, vai em outra, e com pouco. Ele é como Isaú, que ele saiu andando, Isaú aquele dia rodou, caçou e voltou vazio. A Bíblia diz que Isaú foi procurar alimentos, ficou rodando e voltou com fome, voltou vazio. A maioria dessas pessoas, elas rodam, procurando alguma bênção e voltam vazias. Então, como que é escutar o grito de Jesus? É você dar crédito ao verdadeiro, sadio evangelho de Jesus. É melhor você ouvir o grito dele, a palavra. O grito significa a palavra, do que você ficar dando ouvido a fulana, ciclana, bertana, não sei quem, ao profeta tal, ao adivinho tal, ao fulano de tal, ao vizinho. Quantas vezes que você perdeu algo porque você ficou dando ouvido às pessoas, ficou dando ouvido à multidão. As pessoas dizem que você não ia conseguir, que ele já fez e não conseguiu, também você não ia conseguir. Então, a partir de hoje, coloca no seu coração, Jesus está gritando, ele está gritando dentro do nosso coração, mas muitas vezes a gente não ouve, porque o barulho da multidão está maior do que a voz de Jesus. Como calar isso? Então, a partir de hoje, de ouvir a multidão, e o milagre vai acontecer, o impossível. Antes da ressurreição, foi preciso esse desenvolvimento de Jesus com o Pai, essa oração. Pai, eu estou falando isso aqui, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando por causa da multidão que está ali, ó. Todo mundo está duvidando, a multidão está ali falando um monte de abobrinha. Então, coloca no seu coração essa mensagem. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais alguém que está no muro, que está precisando de uma saída. Compartilhe essa mensagem e Deus vai abençoar. Se você não é inscrito, inscreve nos nossos canais aí e dá o seu like, compartilhe, porque Deus vai abençoar. Sempre você vai receber uma mensagem de fé e de esperança sadia para o seu coração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.